começar o nosso pão, primeiro a gente vai pegar 350 ml de água morna, vai pegar, daqui tem 7 gramas, esse saquinho de fermento para pão, né? De 7 a 10 gramas você coloca. E essa aqui é aquela colher pequena, né, de chá de açúcar. Você vai colocar 2 colheres de açúcar, vai colocar o fermento, e vai mexer. E vai deixar agir de 5 a 10 minutos. Você dissolve bem e deixa ele agindo 5 a 10 minutos. Enquanto ele vai agindo, você vai pegando a sua farinha de trigo. É muito rápido fazer esse pão caseiro. Eu vou usar a metade em farinha integral e a outra metade com farinha branca. Você pode usar toda ela com a farinha branca, ele vai ficar bem mais macio, mas como fica mais saudável você misturar a farinha integral com a branca. Então eu vou deixar isso aqui descansando enquanto eu vou pegar a minha farinha. Tampa com um paninho e deixa ele descansando. Agora que já se passaram os 10 minutos no fermento, tá vendo? Olha como é que ele cresceu. Eu vou pegar minha farinha de trigo, eu dividi. Você vai gastar mais ou menos 500 gramas de farinha de trigo. Aqui tem, eu botei 2 xícaras cheias, né, que a minha xícara é praticamente 250 gramas. Essa daqui é a farinha integral, tá vendo? É mais escura, ela é bem mais grossa. E essa aqui é a farinha branca normal, ó, bem fininha. Só que a farinha branca, ela não faz bem para a saúde, né? Então você tem que evitar. Mas quando ela é misturada com a farinha integral, ela já não faz tanto mal. Então eu aconselho a vocês, sempre for fazer um bolo ou um pão, você colocar um pouco da farinha integral junto com a farinha branca. A farinha branca no pão, ela faz com que o pão cresce mais, o pão ele fica mais leve, porque a farinha integral, ela não cresce tanto e fica bem um pouco. Você vai pegar só a farinha, vai colocar na vasilha. Eu coloquei a farinha integral, agora vou colocar a branca e vai levar o sal. Eu botei 1 colher dessa aqui. No fermento eu coloquei 2 colheres dessa aqui de açúcar. Porque o açúcar ajuda a dissolver o fermento, trabalha melhor o fermento. O sal para dar o sabor, e o sal também serve como um conservante natural. Aí você vai jogar aqui no meio da sua massa, vai dar uma mexidazinha para misturar o sal. Depois que fez isso, você abre um buraco e o fermento que você colocou a ferver, ó, mas que ele já tá crescendo mais ainda. Você vai colocar nesse buraco aqui que você fez. Tá vendo? O buraco, você vai colocar o seu fermento aqui, misturado com o seu 350 ml de água. E o que você vai fazer? Com a mão, você vai misturando. É só isso, você vai misturar bem. Vai misturar bem até fazer uma bola e depois você vai deixar descansar por 1 hora. É só isso. Muito simples. Só 2 ingredientes praticamente você tem em casa, que é a farinha de trigo e o fermento que você vai precisar comprar. Água você tem em casa, sal e açúcar você sempre tem. Então, na realidade, só 2 ingredientes que você precisa para fazer um pão caseiro. Por que o pão caseiro é bom? Porque você sabe o que está levando, você não leva conservante.
vai ser sempre fresquinho. Então eu aconselho a você passar a fazer o seu pão caseiro em casa. Eu vou misturar isso aqui, vou tirar ele da mão e vou te mostrar depois como é que ficou. Espera aí. Como eu coloquei a farinha integral, eu vou precisar colocar mais um pouco de água. Então você vai colocando aos poucos, água morna. Aí eu vou colocar menos da metade da caneca de água morna e vou misturar. Quando se a tua massa ficar grudando na hora que você está mexendo, você sempre tem uma vasilhinha com água assim, porque você pode molhar a mão, porque aí a sua mão não fica grudando na massa, tá vendo? Ela não fica grudando na massa. E você vai fazendo isso até ficar o ponto, eu vou te mostrar. E sempre vai, conforme vai grudando na sua mão, você vai, molha assim na água, e com a água vai fazendo isso, porque facilita na hora de mexer. Já volto. Você trabalhar com a farinha branca, é bem mais fácil trabalhar com a farinha branca do que integral. Mas como você precisa usar um pouco da farinha integral porque é mais saudável, então é mais complicado de trabalhar, mas não é um bicho de sete cabeças. Depois que você fizer isso, ajeitar a sua massa, tá vendo? Assim, ó, vai fazendo assim pra dentro. Você vai fazer uma bola com ela e vai deixar descansar por 1 hora. Você vai tampar com um pano de prato e deixar num lugar morno, num lugar escuro, mais quentinho, para ela crescer mais. Vai deixar descansar por 1 hora. Você pega a sua massa, tampa com um pano bem fechadinho e bota num lugar quente, assim morno, num lugar que é escuro, que fica descansando, tá vendo? Para ela, o fermento trabalhar. Ela dobra o volume, às vezes fica até 3 vezes maior. Se a sua massa for branca, ela vai crescer mais ainda, porque a farinha branca cresce mais do que a integral. Aí o que você vai fazer? Com a sua mão, você vai soltando as laterais devagarzinho, tá vendo? Você vai molhando a sua mão na água, porque para não grudar na massa, que a massa é muito macia e gruda. Então você vai fazendo isso. Com isso você vai levando ar para sua massa, você vai soltando ela e facilitando. Aí ela vai ficar macia e fofinha. Você vai fazendo esse processo até soltar todas as laterais. Depois que soltou todas as laterais, você vai pegar a sua mesa, você vai enfarinhar, vai colocar farinha em cima da mesa e vai continuar fazendo esse mesmo processo, né? Para você, depois que você vai dividir sua massa. Eu vou te mostrar como é que eu fiz, passo a passo. É muito simples, tá vendo? Eu tô fazendo com a mão só. E você com as 2 mãos é muito rápido. O que demora mais com esse pão é porque ele descansa 1 hora e tem esses processozinhos, né? Mas, ó, você vai fazendo isso, né? E do mesmo jeito, de fora para dentro. Vai fazendo assim como fosse uma trouxinha de roupa, né? Você vai fazendo assim. Continue assistindo que eu vou fazer o passo a passo. Eu dividi em 8 partes, mas você pode dividir em mais partes, né? Para fazer menor. O meu ficou enorme, meus pães. Você pode botar recheio, você pode colocar sementes, né? Então, com essa massa, ela é neutra, você pode fazer um monte de coisa com ela. E só leva 2 ingredientes. Aí, depois que você faz isso, você vira, ó, e você vai amassando devagarzinho assim, com delicadeza, porque essa massa é muito macia. Vai ficar no formato de uma pizza. Aí você vai e corta o tamanho que você quiser. Eu vou cortar em 8 pedaços.
você pode pegar esse pedaço aí e cortar na metade, do mesmo jeito que cortou. E os meus ficaram enormes. O que você faz? Você vai fazer do mesmo jeito que você fazia com a massa, só que aí você não vai mais passar água, tá vendo? Você vai fazendo desse jeito aí, ó. Você vai fazendo desse jeito e reserva para você formar depois. Com essa bolinha você vai fazer o formato que você quiser. Eu fiz a metade, eu fiz com papão de hambúrguer, a outra eu fiz normal. E eles ficaram enormes, né? Então você pode fazer um pouquinho, pode fazer menor. Com isso você pode depois congelar esse pão, você coloca na geladeira para conservar mais. E só leva só 500 gramas de farinha de trigo. É muito simples, muito fácil. Depois que você fez o forno, isso aqui com o seu pão, aí você vai modelar do jeito que você quiser. Você vai fazer assim, do jeito que você quiser, dar uma enroladinha assim. E vai fazer o formato que você quiser e vai ajeitando. Os menores, que sempre ficam um maior que o outro, né? Porque é caseiro. Esses menores, eu vou ajeitar ele e vou fazer pão de hambúrguer. Eu fiz hambúrguer caseiro e eu vou usar ele como o meu pão do hambúrguer. Já vou mostrar como é que vai ficar no meu tabuleiro. Você pega um tabuleiro e coloca o papel manteiga. Se você não tiver o papel manteiga, você unta com azeite, que não tem problema nenhum. Eu vou modelar, porque eu só tô com uma mão, é só fazer assim. Você pega a água e molha por cima dele, porque isso vai fazer com que o seu pão não fica tão ressecado em cima. Ele vai ficar crocante, mas macio. E depois que você passar a água em todos eles, aí você pega uma faca e faz um cortezinho no meio, para dar aquele detalhezinho no pão. E tá vendo? Ele já, depois que você coloca ele ainda no tabuleiro, ele vai descansar mais ou menos 10, 15 minutos, ele ainda vai crescer mais ainda. E no pão, você também pode botar fubá, para dar aquele charmezinho de rústico, um pão rústico. Eu só coloquei no pão de hambúrguer. No meu ficou 30 minutos. Aí vai de 25 a 30 minutos no forno. Já ficou pronto o meu pão de hambúrguer. Como a farinha é integral, ele em cima não fica tão douradinho igual o outro, né? A não ser que você passe uma gema ou alguma coisa assim.
Mesmo com a farinha integral, olha como é que ele ficou bem macio por dentro. Você pode comer com a manteiguinha, ó, ele ficou muito macio. Como eu tô com a mão só, fica difícil para passar as coisas, né? Mas ficou muito bom mesmo. Ó, tá vendo por dentro os buraquinhos? Se for farinha branca, ele vai ficar mais ainda, mais fofinho ainda. Mas como eu tô usando farinha integral, mas fica uma delícia. Faz, depois você me fala aí. Também eu comi ele com a sopinha, que fica tudo de bom, um pãozinho com uma sopinha. Então, use sua criatividade, aproveita, até o próximo.